RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar mais uma edição do RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Angélica Alves. Oi, Murilo. Oi, meu colega. Oi para todos que estão aí acompanhando o RBV Agro na internet, no rádio. Está começando mais uma edição do nosso programa que tem os assuntos do homem do campo que interessam também a quem mora na cidade. Estamos ao vivo para toda a região meio-oeste do estado de Santa Catarina através do Bom e Velho Rádio, as emissoras Rádio Caçanjurê, Rádio Tangará, Rádio Videira e Rádio Vitória. E também, Angélica, através das redes sociais, no nosso Facebook do RBV Notícias e também no nosso canal do YouTube. Vamos juntos nessa próxima meia hora. Você confere agora os destaques da edição de hoje. Destaque do RBV Agro. Temporal de granizo causa prejuízos no agro mais uma vez. Lavouras prontas para a colheita ficaram destruídas em Macieira, Arroio 30 e Salto Veloso. Santa Catarina busca mecanismos para aumentar a competitividade do setor leiteiro no estado. Publicação da Epagre ensina passo a passo para a instalação de proteção de nascentes. Santa Catarina busca indicação geográfica para o alho roxo do Planalto Catarinense. IG do mel de melato da Bracatinga entrega selos para empresas credenciadas. 70% dos agricultores que usam defensivos recebem orientação técnica em Santa Catarina. Buscando a sustentabilidade, RBV Rádio produz própria energia elétrica. RBV Agro. A sustentabilidade é uma das bandeiras da RBV Rádios e a nossa empresa avançou nesse aspecto, passando a produzir a própria energia elétrica através de placas solares. A energia solar consiste em uma fonte de energia limpa e renovável, pois não se finda, o sol existe todos os dias, né? Dentre esses aspectos positivos dessa energia, nós podemos destacar a economia, a forma segura de gerar a energia, não é poluente, não influi no efeito estufa, ou seja, não agrava esses problemas de ordem mundial, né? Exatamente. O Ramon Gabriel é quem vai ampliar esse assunto agora aqui no RBV Agro. Confira. A geração de energia elétrica através da luz do sol tem crescido exponencialmente, por ser uma tecnologia mais barata, simples e sustentável do que outras fontes. Pensando nisso, a RBV Rádios decidiu instalar 3 usinas fotovoltaicas, passando a gerar sua própria energia elétrica de modo limpo e consciente. O advogado e empresário Matias Vilhena de Andrade Neto explica como a ideia surgiu. Isso se deu pelo fato de que nosso clima está caminhando, como disse o secretário-geral da ONU, para o inferno climático, né? E a humanidade pisando fundo no acelerador. E eles sentiram que nós deveríamos fazer a nossa parte em busca de uma sociedade mais sustentável energeticamente e até economicamente. Então eles decidiram criar essas 3 usinas solares para abastecer a rede de rádios e tentar deixá-la totalmente sustentável em termos energéticos. Com 9 emissoras na região meio-oeste de Santa Catarina, em Caçador, Canoinhas, Capinzal, Tangará e Videira, e uma considerável demanda energética, a questão financeira também foi beneficiada a partir da implantação das 3 usinas solares. Além do custo do financiamento, a gente tem somente o custo de ICMS na transmissão da energia elétrica. A usina que abastece as rádios que estão sediadas em Videira e a usina que abastece as rádios que estão sediadas em Caçador, elas geram, cada uma delas, aproximadamente 12 mil kWh mês. E aí nós temos uma terceira usina que abastece as rádios de Capinzal, Canoinhas e Tangará, que gera aproximadamente 10 mil kWh mês. A preocupação em buscar ser sustentável na geração de energia vai além das questões ambientais e financeiras. O principal é tentar construir um mundo melhor. Afinal de contas, hoje a gente consegue perceber no nosso dia a dia como as mudanças climáticas influenciam na nossa agricultura, na nossa produção de alimentos e até mesmo na segurança da população. A maneira que nós temos hoje para impactar de alguma forma positiva é tentar fazer com que nós tenhamos uma produção de energia mais sustentável. E dessa forma a gente colabora com a autossuficiência energética do estado de Santa Catarina, a partir do momento que com as crises hídricas nós produzimos menos energia elétrica e aí por via de consequência deve haver um racionamento. Com as nossas usinas a gente, ao invés de gastar energia, a gente injeta energia elétrica na rede, colaborando para um sistema mais seguro de energia elétrica para o estado como um todo. Nós, como uma rede de rádios e sendo uma empresa de comunicação, é bastante importante que empresas como as nossas
tomem a iniciativa de produzir energia limpa, energia sustentável e colabore para a construção de um sistema de geração energética mais seguro. O engenheiro eletricista e CEO de uma empresa de energia solar, Giliardi Paganini, explica quais são as vantagens da produção de energia elétrica através da conversão direta da luz do sol e por que as empresas estão investindo nesta tecnologia. Uma fatura de energia você consegue reduzir aí até 95% do seu valor. Uma outra vantagem é a estabilidade do valor da energia. Você tem uma certeza de que nos próximos anos você terá um custo sempre estável, sem ficar na mão de bandeira 1, bandeira 2 ou até mesmo de aumentos bruscos na tarifa de energia. Uma outra grande vantagem é a sustentabilidade. A energia solar é uma energia renovável e a partir do momento que você produz energia solar, você deixa de utilizar a termoelétrica. Quanto mais pessoas produzirem energia com o sol, menos as termoelétricas serão utilizadas, menos poluição gerará e menos custos de energia para a população como um todo, né? Uma terceira vantagem que as empresas estão buscando nesse investimento é a modularidade do sistema solar. O sistema fotovoltaico ele pode constantemente ser aumentado, ser ampliado de forma muito simples a partir dos aumentos do consumo de energia, pode ser aumentado a qualquer momento. E por fim, um dos novos grandes atrativos aí da energia solar é a montagem de usinas para alocação, onde você monta o seu parque solar e loca ele para outras empresas buscando uma rentabilidade fixa mensal. E os investimentos em geração de energia solar devem aumentar. A tendência que a gente percebe já dos últimos anos é um crescimento brusco no consumo de energia, tanto das pessoas quanto das empresas. E a gente precisa de novas fontes para suprir essa demanda de energia. Eu acredito que a energia solar tende a aumentar muito mais por ser renovável, por ser uma energia barata, de simples instalação e operação. Matias enfatiza que a preocupação vai muito além da questão financeira, pois carrega uma importância que influencia diretamente na vida das pessoas. Focar também na melhoria do meio ambiente, na melhoria social e etc. deve ser um mote para empresas não apenas do meio de comunicação, que estão sempre à vista da população como um todo, mas de todas as empresas. Então, nosso papel hoje a gente está fazendo. Espero que a legislação caminhe ainda mais e melhor para que a gente consiga no futuro fazer ainda mais pela sociedade de Santa Catarina, pelo Brasil e pelo mundo. Nosso próximo destaque: Santa Catarina busca mecanismos para aumentar a competitividade do setor leiteiro no estado. A estratégia levantada pela Aliança Láctea Sul Brasileira prevê melhorias em logística, redução dos custos de produção e qualificação de produtores. A intenção é incluir o leite em pó, pó de soro de leite, queijo e manteiga na pauta de exportações da região sul, ampliando o mercado consumidor e garantindo continuidade e especialização do setor. Confira na reportagem de Flávio Júnior. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do Brasil e agora o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, pretende criar mecanismos para fortalecer a cadeia produtiva e incentivar a exportação. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, serão previstas melhorias em logística, redução de custos de produção e qualificação de produtores. A Secretaria da Agricultura está atenta, buscando amenizar as dificuldades dos produtores, que é o custo de produção, que é a logística, que é impostos que também atingem os insumos. Você tem um retorno do equilíbrio entre o ICMS recolhido e o ICMS deferido, como tem outras áreas, a agricultura e outras áreas da economia. E também nós temos então a condição de dar uma garantia para esse produtor. Quando o preço do mercado cai, o nosso produtor acaba tendo prejuízo, às vezes com um custo muito mais baixo. A produção de leite envolve diretamente 70 mil famílias catarinenses. Destas, aproximadamente 24 mil fornecem o produto para mais de 130 indústrias instaladas no estado. Em 2021, Santa Catarina produziu 3,1 bilhões de litros de leite, correspondendo por 8,9% da produção nacional. Segundo Colato, está sendo estudada a possibilidade de criar um seguro para a produção, onde você garanta um preço de custo e mais um valor agregado que o produtor possa se manter, pode manter a família e que ele continue nessa atividade. Quando chegar a idade de não ter mais força dos produtores com uma certa idade, ele possa ter o sucessor, o seu filho.
né, que vai tocar essa propriedade. E para isso nós precisamos levar a infraestrutura da internet, de uma energia trifásica de qualidade, você ter o acesso de quem vai buscar esses produtos lá na propriedade, ter mais garantia de transporte mais barato. O secretário de Agricultura também reforça que outro foco é dar suporte técnico para os produtores. Buscando alternativas para esses produtores, porque nós temos aí, juntando todos esses técnicos, tem muitos especializados, inclusive, para que eles levem ao produtor as soluções, as tecnologias, as necessidades que eles possam ser resolvidas dentro da porteira e fora da porteira. Atualmente, dos 15 municípios brasileiros com maior produção de leite, 10 estão em Santa Catarina. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Flávio Júnior. Nesta semana, na quarta-feira, dia 11 de janeiro, foi lembrado o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. Em Santa Catarina, 70% dos agricultores que usam defensivos recebem orientação técnica. A prevenção ao manipular e uso correto na agricultura são fundamentais para proteger a saúde do produtor e do consumidor. Carol Denardi. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o país é o principal consumidor de agrotóxicos do planeta, representando 20% do total mundial. Em Santa Catarina, segundo o Censo Agro do IBGE, com informações de 2017, 70,7% dos estabelecimentos agrícolas utilizavam agrotóxicos. Mas, na mesma pesquisa, os agricultores que usaram defensivos, o percentual que recebeu orientação técnica foi de 70%. Aqui no estado, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC, através da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas, promove a fiscalização e controle dos agrotóxicos, principalmente através do registro de estabelecimentos comerciais autorizados a comprar e vender este insumo e por meio do cadastro estadual de agrotóxicos permitidos aqui no estado. O gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC e engenheiro agrônomo Matheus Fraga explica que o uso do agrotóxico é regulamentado no país. O agrotóxico ele é regulamentado pela Lei Federal 7.802, de 1989. E lá se define que os agrotóxicos são produtos ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos que são destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens e na proteção de florestas nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas também em ambientes urbanos. A finalidade é alterar a composição da flora e da fauna a fim de preservá-las das ações danosas dos seres vivos considerados nocivos. O engenheiro agrônomo Matheus Fraga afirma que é preciso prevenir a poluição com um agrotóxico em vista da saúde do produtor e do consumidor. Devem ser utilizados com parcimônia, ou seja, quando realmente há necessidade. E ele, para ser utilizado, deve ter todos os cuidados necessários para que a gente não tenha problemas relacionados à poluição. E aqui a poluição não é só relacionada ao meio ambiente, porque o efeito dos agrotóxicos no meio ambiente é conhecido, principalmente se forem mal utilizados, mas também na saúde do produtor. Então tem uma poluição que afeta diretamente esse produtor rural. E aí, indiretamente, nós temos os consumidores que são afetados. A partir do momento que há resíduos de agrotóxicos em alimentos, há resíduos de agrotóxicos na natureza. O agricultor deve procurar um profissional de sua confiança para ajudá-lo no uso correto do agrotóxico lá na lavoura. Deve ainda buscar o produto em estabelecimentos registrados na SIDASC e, no momento da aplicação, observar alguns cuidados. Tem em todos os estabelecimentos um certificado pendurado que aquele estabelecimento está autorizado a comercializar produtos agrotóxicos pelo SIDASC. Após isso, o agricultor ele tem que ter muito cuidado, principalmente no manuseio do produto agrotóxico, desde a preparação da cauda até a utilização. E utilizar EPIs é fundamental para a proteção da saúde do trabalhador e de sua família. Outras recomendações básicas que o agricultor tem que ter é utilizar o produto agrotóxico de acordo com o receituário e de acordo com o rótulo de bula. E como objetivo final o agricultor tem que sempre respeitar o período de carência e o período de reentrada nas lavouras, visando a proteção de sua saúde
e, por fim, devolver as embalagens vazias de forma tríplice lavada, ou seja, preparar a embalagem para devolução e devolver nos programas ou nos locais de recebimento dessas embalagens vazias. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. Fazemos uma pausa agora, vamos tomar uma água, um cafezinho e na sequência você confere alguns destaques a mais no nosso programa. Temporal de granizo causa prejuízos no agro mais uma vez. Em Macieira, Arroio 30 e Salto Veloso, lavouras prontas para a colheita ficaram destruídas. Uma publicação da EPAGRE que ensina o passo a passo para a instalação de proteção de nascentes. Santa Catarina busca indicação geográfica para o alho roxo do Planalto Catarinense. IG do Mel de Melato de Bracatinga entrega selos para empresas credenciadas. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e vamos falar do concurso público da Cidasc. Foram abertas nesta terça-feira, dia 10, as inscrições para o concurso público da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Cidasc. O período para se inscrever termina no dia 8 de fevereiro, exclusivamente via internet. A prova será realizada no dia 5 de março. Serão preenchidas uma vaga para analista de tecnologia da informação e comunicação, 15 vagas para engenheiro agrônomo, 19 para assistente administrativo e mais 19 para técnico agrícola. Os 2 primeiros cargos são de nível superior e os 2 últimos de nível médio. O edital do concurso especifica a formação acadêmica necessária para disputar cada vaga. O concurso terá vagas reservadas para pessoas com deficiência para os cargos de assistente administrativo, engenheiro agrônomo e técnico agrícola. RBV Agro. Mais uma vez, uma forte chuva de granizo causou destruição no agro. Desta vez, os estragos foram em Arroio 30, Salto Veloso e Macieira, na tarde da última terça-feira. As culturas mais prejudicadas foram as plantações de milho, em sua maioria destinadas para a silagem. As lavouras estavam praticamente prontas para a colheita e foram totalmente destruídas. Ramon Gabriel. Uma forte chuva de granizo acompanhada de vento causou destruição nos municípios de Arroio 30, Salto Veloso e Macieira, no meio-oeste de Santa Catarina. O temporal iniciou por volta das 12h30 desta terça-feira, dia 10, e durou cerca de 30 minutos. Depois que o granizo cessou, a chuva continuou de forma mais fraca, até por volta das 14 horas. As localidades mais atingidas ficam nas proximidades de um trecho da rodovia SC 465 entre Arroio 30 e Macieira, principalmente as comunidades de Aparecida e Gramado. As culturas mais prejudicadas foram plantações de milho, em sua maioria destinadas para a silagem. As lavouras estavam praticamente prontas para a colheita e foram totalmente destruídas. Hortas e pomares também foram destruídos pelo granizo. O granizo foi tão intenso em alguns pontos que chegou a acumular mais de 30 centímetros de pedras de gelo. Uma moradora da localidade, Adriana Correia, enviou imagens e um depoimento que narra o acontecimento em decorrência do temporal. É um trecho da SC 465 que liga Arroio 30 a Macieira. São 2 linhas, linha Aparecida e linha Gramado. Linha Gramado, inclusive, metade da comunidade pertence a Macieira e metade a Arroio 30. Tanto que assim, as 2 linhas juntas, eu acho que a que pertence a Arroio 30, acho que não dá 15 famílias. A maioria planta milho. A grande parte dos produtores é para silagem, consumo fresco para animais, né, de certa forma. Então, o que estava praticamente pronto para colheita, para fazer a silagem, acabou, detonou. Os meus pais são avicultores e as terras eles arrendam pro meu primo que faz silagem. Acabou com a plantação, desde horta, acabou com horta, com tudo que você imagina que possa ter plantado.
até as árvores, os pomares que tem próximo, laranja, o pé de pera, outras frutinhas, assim, acabou com tudo. Foi muita chuva, muita pedra. Foram 30 minutos, isso aconteceu, acho que era mais ou menos 12:30 até 1 hora de chuva de pedra, e daí foi até umas 2 horas ainda com chuva. Daí já uma chuva um pouco mais calma, mas teve muito vento também. Graças a Deus, as estruturas físicas, casa, barracão, aviário, isso nada foi mexido, isso nada foi afetado. Mas questão de plantação, acabou com tudo. Várias instituições de Santa Catarina estão reunidas no trabalho de obtenção de indicação geográfica do alho roxo do Planalto Catarinense. Esse alho é produzido na região de Curitibanos, Frei Rogério, Fraiburgo, Brunópolis, Monte Carlo, Lebon Regis e Caçador. A denominação de origem será materializada com um selo que vai indicar que o alho foi produzido segundo processos agronômicos históricos e de qualidade definida. Este selo será também a identificação que o produto faz parte de um grupo seleto com passaporte para o comércio internacional. O analista técnico da Ipagre, Roberto Arruda, deu mais detalhes em uma entrevista ao RBV Agro sobre os avanços dos trabalhos pela indicação geográfica do alho roxo. A indicação geográfica em si representa uma qualidade, atribuída a fatores naturais como o solo, o clima, fatores humanos como o saber fazer, a cultura local, e a sua notoriedade, que a gente chama de fama ou a reputação do produto e serviço, que se refere à origem geográfica. O nome já diz, indicação geográfica, que é uma indicação daquela localidade, daquela região, daquele país, E a indicação geográfica, ela tem 2 modelos, A indicação de procedência, que está vinculado à reputação e à sua fama. A gente diz o que está na cabeça do consumidor, quando pensa um vinho das uvas Goethe, ele já sabe que é naquela região lá de Uruçangas, na região sul do estado de Santa Catarina. Quando pensa numa banana de Corupá, ele já vai pensar na região de Corupá, ali que envolve Xereder, Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento. Então, a indicação de procedência está muito relacionada ao local onde é feito a fabricação, a extração, a produção desse produto ou a prestação desse serviço. Está muito relacionado ao que eu disse, à fama e à sua reputação. No caso do alho, propriamente dito, ele é uma denominação de origem. O alho tem 3 características que caracterizam essa denominação de origem. Uma é a genética. Há mais de 60 anos, é produzido alho em Santa Catarina e foi feita uma seleção massal com pesquisadores, como o Ito, o Shonan, que dão nome a essa cultivares de alho roxo na região. E também a outra é o manejo, o saber fazer das famílias. São mais de 3.000 famílias que exploram o alho na região. Então esse manejo, essa forma deles fazerem a seleção genética dá uma característica própria a esse produto. E também o clima é característico dessa região e dá um alho diferenciado pelo fato de ter um fotoperíodo, que são a luminosidade do dia e a sua variação de clima ser característico daquela região, o que dá essa característica de uma denominação de origem na qual a gente está buscando esse reconhecimento com o INPI. Então, e quais são as vantagens da gente ter uma indicação geográfica? Primeiro, porque agrega valor a esse produto, não só valor econômico, mas valor cultural, na qual também possibilita o desenvolvimento do turismo e da gastronomia nessa região e em todo o país. Fora que tem a parte organizacional, porque parte através das associações e cooperativas da região, dá um marketing para a região, fortalece essa divulgação, dá um melhor controle de qualidade desses produtos, contribui com os programas de rastreabilidade do estado de Santa Catarina, como o E-Origem. Então, de alguma forma, promove a região Indicação Geográfica.
Por falar em indicação geográfica, a IG do mel de melato de Bracatinga, que já foi obtida, entregou em 2022 pelo menos 51.250 selos às unidades de envase e beneficiamento do produto. O selo garante ao consumidor rastreabilidade do produto, qualidade e autenticidade das características próprias e genuínas, além da comprovação de procedência da origem. A IG do mel de melato da Bracatinga foi concedida em 20 de junho de 2021, após um árduo trabalho da EPAGRE e instituições parceiras. Segundo a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, até o momento são 13 apicultores, isso dos 3 estados do sul do Brasil, autorizados a entregar seu produto para unidades de envase credenciadas. A Cássia Castilho nos conta agora um pouco mais sobre as especificidades do mel de melato de Bracatinga. O mel de melato da Bracatinga é fabricado pelas abelhas a partir do líquido açucarado que um inseto chamado cochonilha produz ao se alimentar da seiva da Bracatinga, uma espécie arbórea nativa do Brasil com distribuição predominante na região sul. Esse fenômeno ocorre apenas em áreas com altitudes superiores a 700 metros, no Planalto Sul brasileiro. A cada 2 anos, nos anos pares, os bracatingais são infestados por cochonilhas, que se fixam no tronco das árvores e se alimentam da seiva, excretando um líquido adocicado, o melato. Esse mesmo líquido que fica depositado nas partes externas da planta é utilizado como matéria-prima pelas abelhas da espécie Apis mellifera e a partir dessa associação é elaborado o mel de melato de Bracatinga. Estudos com mel de melato da Bracatinga, da região demarcada, demonstraram que ele possui características diferenciadas em relação aos méis florais e de melato de outras origens. Além da presença das enzimas das abelhas produtoras, contém enzimas derivadas das secreções das glândulas salivares e do intestino das cochonilhas, que promovem a coloração mais escura, maiores teores de nitrogênio e minerais, entre outras características. Mas seu grande diferencial são os efeitos benéficos à saúde devido à presença de compostos bioativos e potencial antioxidante. Destaque para a maior concentração dos aminoácidos livres, serina, prolina, asparagina, ácido aspartico e ácido glutâmico. O mel de melato apresenta ainda menores quantidades de frutose e glicose e não cristaliza como o mel floral. Em Santa Catarina, 95% da produção desse mel é exportada, principalmente para a Europa e Estados Unidos. O assunto agora é o meio ambiente. Uma publicação lançada pela EPAGRE disponibiliza os procedimentos básicos para a instalação dos principais modelos de proteção de nascentes utilizados em Santa Catarina, com o passo a passo para a construção desse sistema. Acompanhe. A proteção de nascentes, também chamada de proteção de fonte, é uma tecnologia ambiental e social de baixo custo utilizado em muitas propriedades rurais para impedir o assoreamento da fonte e a queda de materiais orgânicos no seu interior, influenciando positivamente na disponibilidade e na potabilidade da água na propriedade rural. Preservar as nascentes pode garantir a continuidade do negócio, principalmente em épocas de estiagem. Muitos agricultores sofrem com as secas rigorosas, que acabam impactando na produção. Com as nascentes protegidas, é possível minimizar esse problema de uma forma sustentável, econômica e perfeitamente viável. A proteção de fonte mais conhecida é o modelo Caxambu, que foi desenvolvida no final da década de 1980 no município de Caxambu do Sul, Santa Catarina. Visando aperfeiçoar o projeto, foram-se incorporando adaptações e melhorias sugeridas ao longo dos anos. O modelo Caxambu recebeu variações principalmente para se adaptar à diversidade das condições naturais de relevo, acesso ao floramento d'água, declinividade e diferentes tipos de solo, além das variações desenvolvidas para o modelo Caxambu, que utiliza a estrutura física de um tubo. Outros
outros tipos ganharam importância. Alguns têm como base estrutura de concreto ou tijolos. Outros modelos utilizam o tubo na posição vertical. Esses modelos são mostrados na publicação da IPAGRE. O documento está disponível no site para livre download e traz também orientações referentes à legislação e cuidados com a recuperação do entorno. E assim finalizamos mais uma edição do nosso programa, o RBV Agro. Muito obrigada a você que nos acompanha através do rádio, pela internet. Semana que vem tem mais. Valeu pela audiência, pela companhia e pelo carinho com o nosso programa. Um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, pessoal. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.